Bem-vindos ao programa Ecologia e Política em Debate. Hoje nós vamos conversar com a professora Marinês Scherer, que é a coordenadora do Laboratório de Gestão Costeira da Universidade Federal de Santa Catarina. Marinês, bem-vinda aos estúdios da TV Floripa. Muito obrigada, Mauro, muito obrigada e agradeço o convite para estar aqui contigo conversando sobre esses temas. E, bom, como você sabe, eu trabalho com a gestão costeira já há bastante tempo e ultimamente também tenho me dedicado à gestão costeira e marinha, também entrando bastante para essa área dos oceanos, na parte mais do planejamento espacial marinho. Esse conceito de planejamento espacial marinho, ele é muito interessante, é um conceito que surgiu da Unesco, é isso? Como é que... Não é da Unesco, ele vem sendo um pouco mais debatido nas últimas décadas, anos 2000, e vem junto com o aumento das atividades desenvolvidas no oceano. Então, atividades que até então não eram desenvolvidas, como mineração do fundo do mar, mais exploração de óleo e gás, o aumento das linhas de navegação, o aumento inclusive do turismo nas áreas marinhas. Isso vem junto com a necessidade então de se planejar e se ordenar todas essas atividades que também tem relação total com a zona costeira e com a parte das estruturas em terra que a gente não consegue separar. Pois então, quando você estava falando do planejamento espacial marinho, eu estava aqui lembrando do gerenciamento costeiro. Uhum. E o gerenciamento costeiro, ele tem vários instrumentos e ele é aqui no Brasil, a lei que traz a ideia de gerenciamento costeiro é uma lei de 1988, ela tem mais de 30 anos. E o planejamento espacial marinho, ele se enquadra nessa questão do gerenciamento costeiro. A gente sabe que não está na lei, é uma lei antiga, né? Mas como é que a gente trabalha o planejamento espacial marinho na zona costeira? Ou ele se enquadra só na área oceânica? Então, mais e mais, ele iniciou-se muito com o planejamento espacial marinho pensando só na área oceânica, no caso do Brasil, além das 12 milhas náuticas, que é o mar territorial, né? Uhum. Mas mais e mais, e se a gente fizer uma busca por todas as iniciativas de planejamento espacial marinho no mundo inteiro, a gente vê que eles são bem costeiros também. Eles chegam na zona costeira justamente porque as atividades de terra influenciam completamente, né, a qualidade ambiental e o mar. E as atividades em mar, toda e qualquer atividade no mar, ela tem uma conexão em terra, seja como portos, seja chegada de cabos, de tubos. Então a gente não consegue dissociar isso. O Brasil, como você falou, tem o gerenciamento costeiro trabalhando nessa área em terra e até as 12 milhas náuticas há mais de 30 anos. E aqui realmente não é uma tábua rasa que a gente pode simplesmente começar um outro tipo de ordenamento sem levar em consideração o que já tem sido feito com a gestão costeira. Então vai precisar dessa integração entre esses dois maneiras, processos de gestão, tanto da zona costeira quanto do mar, que, do meu ponto de vista, eles não têm uma divisão, é uma continuidade de ordenamento das atividades um pouco mais em oceano profundo. Obviamente que se muda, né, os órgãos que são os gestores, você vai ter que ter uma integração, um diálogo entre esses órgãos, pode mudar a escala, né, você está trabalhando a nível Brasil ou você está trabalhando a nível Estado. Então, vai ter que ter uma acomodação aí desses dois processos de gestão que são colocados, sendo que o gerenciamento costeiro tem exatamente essa grande história já no Brasil. Então, mas o gerenciamento costeiro, ele trabalha dentro do conceito aqui no Brasil de zona costeira que envolve, em termos de mar, as 12 milhas. A gente já tem... desde 1988, esses instrumentos que foram sendo aprimorados e etc. A gente tem necessidade de mais um. Por que esses instrumentos do gerenciamento costeiro não serviram até agora ou serviram? E por que a gente precisa do planejamento espacial marinho dentro desse contexto? Vamos lá. É uma pergunta, como diria uma amiga minha, de $1 milhão, porque essa resposta ela não existe em lugar nenhum do mundo. Nem todos os países têm um programa de gestão costeira, gerenciamento costeiro, como tem o Brasil, né? Ou não entram dentro do mar. Então, o planejamento espacial marinho fica mais solto, digamos, para fazer todo esse processo. Os instrumentos de gerenciamento costeiro, eles
Por lei, nós vamos até 12 milhas náuticas, que é o mar territorial. E muitas dessas atividades que eu citei para você, eles vão na plataforma, vão até 200 milhas náuticas, no que a gente chama de zona econômica exclusiva do Brasil. Então, é uma área em que o Brasil pode explorar no mar, exclusiva do nosso país, e todos os países, todos não, mas os países que são signatários dessas normas internacionais têm essa zona. E extrapola muito as 12 milhas náuticas essas atividades. Então, um instrumento só do gerenciamento costeiro, a abrangência da gestão costeira no Brasil não abarca essas áreas além das 12 milhas náuticas e também não abarca, obviamente, as áreas além da jurisdição nacional, que seria em áreas internacionais, que isso já tem toda uma conversa entre países, né? Inclusive, se fala muito no planejamento transfronteiriço, porque o mar ele acaba não conhecendo essas fronteiras que a gente coloca e a água sendo um elemento de interligação de todos esses ambientes. A gestão costeira no Brasil, essa é uma outra pergunta de $1 milhão, é por que não funcionou perfeitamente até agora. A nossa estrutura da gestão costeira no Brasil ela é exemplar em termos de estrutura legal, em termos de estrutura administrativa. Nós temos conselhos de discussão, como é o GIGERCO, que é o Grupo de Integração da Gestão Costeira, que é uma coisa bastante inovadora e foi criada há muito tempo no Brasil. Passa por altos e baixos, mas ele existe. Então, talvez a gente pensa muito, a gente trabalha com isso, acreditamos mais que esteja na governança, nas relações institucionais e com a sociedade, mais do que nos instrumentos formais, que eles são bons, eles são, obviamente, todos têm que sempre passar por uma revisão e a gente peca muito no Brasil por não rever e não avaliar os nossos instrumentos, não monitorar o que estamos fazendo. O que a gente vê, na verdade, a gente também tem uma experiência longa com isso, é que talvez não se tenha uma crítica direta aos instrumentos, mas a falta de implementação dos instrumentos, falta de vontade política. Parece que o Brasil é um país que não é afeito a planejar, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. A gente até faz o plano, a gente só não implementa. Plano de gaveta tem alguns. Alguns, né? Mas eu costumo dizer que os instrumentos de gerenciamento costeiro, eles são interdependentes. Então, se a gente estabelece, desenvolve um dos vários instrumentos de gerenciamento costeiro, a gente não vai conseguir atingir aquele fim, porque precisa dessa interdependência entre eles, então precisa com que todos atuem de forma sinérgica. E eu costumo dizer, né, Marinês, a gente já conversou sobre isso, que além desses instrumentos de gestão costeira previstos na lei, né, como o zoneamento ecológico-econômico, monitoramento marinho, plano de ação federal para a zona costeira e etc., os quais eu chamo de instrumentos diretos, a gente ainda tem que trabalhar na zona costeira outros instrumentos como plano de adaptação à mudança climática, a gente tem os planos diretores, plano de Mata Atlântica, as unidades de conservação. Exatamente. Então, o Brasil, assim, ele tem muitos instrumentos para gestão costeira, mas talvez a falha, como eu falei, não esteja nesses instrumentos, mas sim na vontade política, não digo nem capacidade, porque capacidade técnica a gente tem sobrando, mas há aí uma falta de um mecanismo para obrigar realmente os governos que implementem, que criem, desenvolvam e implementem esses instrumentos. Agora tem o seguinte, a gente trazendo à baila a questão do planejamento espacial marinho. A gente sabe que no último plano de ação federal foi proposto ali que a Baía Babitonga seja um modelo para se iniciar uma experiência de planejamento espacial marinho no Brasil. Vamos supor que essa experiência ela seja transformada em uma norma e que a gente estabeleça essa necessidade para a zona costeira brasileira inteira, e aí a gente pode depois falar também sobre a questão da zona econômica exclusiva, né, além das 12 milhas, mas
será que a gente vai ter mecanismos para implementar, ou a gente vai estar trazendo mais um instrumento que vai ficar na gaveta como os outros praticamente ficaram? Será que o planejamento espacial marinho ele traz algum componente que vá mobilizar a sociedade, eu digo todos os setores, né, governo, sociedade civil, empresas, etc., para que seja realmente utilizado, ou a gente, claro que a gente sempre corre o risco de cair, né, nessa inércia, mas qual é a tua visão sobre isso? Bom, o planejamento espacial marinho, assim como a gestão costeira, eu costumo dizer que o Brasil não deve em nada, né, em termos de pensar esse processo de gestão costeira para o planejamento espacial marinho. Nós que trabalhamos com a gestão costeira no Brasil, pensamos, né, nunca fui na parte da gestão, mas sempre apoiando quando possível na parte da pesquisa. Quando você pega os princípios do planejamento espacial marinho, que é ser participativo, já vem com essa visão um pouco mais atual de ser baseado em ecossistemas, coisa que o gerenciamento costeiro, apesar de já no primeiro Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, ele tinha já esse viés de ser baseado em ecossistemas também. Então a gente não é uma coisa completamente, vamos dizer assim, nova para a gestão costeira. Então aí você pode perguntar, então pode cair realmente e na não utilização, né? Existem, que eles falam, 10 passos para o planejamento espacial marinho, e entre esses 10 passos, que é uma coisa que não está definida na gestão costeira, apesar de ter o ciclo da gestão costeira, eles não enfatizam tanto a questão de estabelecer uma autoridade ou estabelecer um órgão de gestão, apesar de a gente ter para a gestão costeira no Brasil, e a questão de como envolver esses diferentes atores, essas diferentes pessoas e setores econômicos que estão ali na zona costeira e marinha, né? Então, eu acredito muito que se a gente envolve realmente esses atores em todo o processo, desde o processo de planejamento, desde o processo de definição das compatibilidades e incompatibilidades de diferentes atividades, de alocação dessas atividades no tempo e no espaço, se a gente tem desde o princípio esse envolvimento, essa própria sociedade envolvida é que vai cobrar e vai fazer com que esse planejamento funcione. E para que a gente precisa de planejamento? A gente precisa de planejamento. A gente precisa de planejamento porque a gente tem uma série de atividades que ocorrem, tanto na zona costeira e cada vez mais na zona marinha também. E a gente acaba tendo uma série de conflitos entre as atividades e o meio natural. Então, entre diferentes atores que estão ali, pessoas que convivem, né? Então, se a gente não tem esse planejamento, a gente passa por processos de conflito, de desgaste, de impacto ambiental e de insegurança jurídica. A tão famosa insegurança jurídica que os empresários e as pessoas do setor produtivo querem, ela só pode vir com um bom planejamento, ela só pode vir com bons instrumentos de planejamento e gestão desse espaço tão querido por todas as pessoas que ali atuam. É interessante, Marinês, a gente deixar claro aqui que esses instrumentos, porque o que acontece hoje no Brasil, embora a gente tenha aí uma norma de 30 anos, etc., a gente tem planejamentos segmentados, planejamentos setoriais. Então, para deixar isso bem claro, o que acontece hoje? Os setores planejam a sua atividade sem articulação com as outras atividades, por isso esses conflitos que a Marinês colocou. E, inclusive, cada vez mais isso é necessário, cada vez mais isso é cobrado, mas a própria variável ambiental, muitas vezes, é deixada de lado nesse tipo de planejamento. Inclusive, no estabelecimento de instrumentos de gestão costeira já existentes, já previstos, como a gente vê alguns exemplos de zoneamento ecológico econômico costeiro que eles buscam mais adaptar a demanda econômica para aquela região do que observar os serviços ecossistêmicos e a qualidade, a capacidade dos ecossistemas que estão ali, mas buscam viabilizar iniciativas econômicas que muitas vezes são incompatíveis
com aquele local. Sim. Eu acho que nisso a gestão costeira do Brasil poderia aprender, no sentido de colocar nos seus instrumentos e trazer para os seus planos, né, numa avaliação constante que a gente tem que fazer, esse conceito, esse princípio de fazer uma gestão baseada em ecossistemas. Era exatamente aí que eu queria chegar, porque você tinha colocado antes essa variável que é absorvida pelo planejamento espacial marinho, que é a gestão com base em ecossistemas. Base, né, do planejamento espacial marinho. Então, deveria ser. Então, o que é? Então, explica para o nosso telespectador, para o nosso internauta, um pouco o que é essa gestão com base nos ecossistemas. Acho que é um pouco isso que você falou, como todas essas questões têm conceitos, 1000 conceitos, né? Acadêmicos, mas de uma maneira para tornar mais simplificado, mas esse conceito é, como você falou um pouco, levar em consideração essa base natural onde todas essas atividades são desenvolvidas, né? Porque se a gente costuma dizer que é um tripé, né? Que você tem a parte social, econômica e a ambiental. No entanto, e aí você também trabalha isso, né, Mauro? A parte ambiental, ela é a base. Se a gente não tiver não só todos esses ambientes naturais numa boa, que a gente costuma dizer, saúde ambiental, as nossas próprias atividades econômicas não vão poder ser desenvolvidas a contento. Aí, nesse sentido, existe, né, esses conceitos que a gente fala de serviços ecossistêmicos. E aí você consegue traçar inter-relações, conectividades entre as diferentes atividades com a utilização ou não desses serviços ecossistêmicos, que são os benefícios que os seres humanos, a sociedade, têm a partir dos ecossistemas naturais e as suas funções ecológicas que levam a gerar esses serviços ecossistêmicos. E quais são, aqui na zona costeira e marinha, por exemplo, alguns desses serviços que a sociedade se beneficia? Às vezes a pessoa que está assistindo, ela está nesse momento, inclusive, se beneficiando de serviços ambientais e ela não sabe o que é, né? A zona costeira é rica em serviços ecossistêmicos, né? Até o conforto climático, por exemplo, de estar na zona costeira, todo mundo sabe que quando você está perto do mar, você tem um conforto climático maior, água potável, isso a gente divide classifica os serviços, mas isso não é tão importante. O importante é saber o que essas pessoas realmente se beneficiam. A parte cultural, por exemplo, a paisagem, estar perto de uma praia, ter uma paisagem bonita, ou ver nesta área costeira e marinha uma questão cultural, inclusive religiosa, que isso traz para as pessoas um bem-estar. A gente está falando aqui de bem-estar humano, que é esse termo que a gente utiliza para a questão dos serviços ecossistêmicos. E uma coisa na zona costeira muito importante para toda a sociedade é a própria proteção costeira, que os ecossistemas costeiros nos fornecem o que é muito interessante é que os serviços ecossistêmicos normalmente são nos fornecidos gratuitamente. Então a natureza nos traz esse conforto térmico, a natureza nos traz a água potável, a natureza nos traz essa proteção costeira, por exemplo, para cidades costeiras em termos de erosão, de inundação. E num cenário onde a gente tem esses eventos cada vez mais extremos, cada vez mais frequentes, na nossa zona costeira, e Santa Catarina é um exemplo disso, a gente vem perdendo áreas de praia e, inclusive, vem perdendo edificações e vem perdendo, inclusive, vidas por fenômenos de ondas, marés e eventos mais climáticos mais importantes. E, ao manter esses ecossistemas costeiros como as dunas, como os manguezais, nós aqui não temos recifes de corais, mas nas áreas que existem eles também ajudam, ou bancos de algas no mar ajudam a conter essa força das ondas. A gente tem esse serviço prestado gratuitamente de proteção costeira. E o que é mais incrível, Mauro, é que a gente tira isso. A nossa sociedade, ela não vê isso, e quando a gente aprender que isso, inclusive, traz benefícios de bem-estar social e econômico, eu acho que a gente vai começar a rever um pouco os conceitos de
impactar de maneira negativa esses ambientes naturais que nos trazem tantos bem-estar? Sinceramente, eu acho que a gente já demorou, porque como você mesmo falou, esses efeitos das alterações climáticas, eles não são uma coisa para amanhã. Não. A gente está sentindo agora, aqui em Santa Catarina a gente sente, em vários lugares do Brasil a gente sente a necessidade de proteção da costa, e a gente vive hoje uma crise climática. Enquanto a gente conversa aqui, está acontecendo a COP, né, a Conferência das Partes da Convenção do Clima, lá em Madrid, e os oceanos estão protagonizando. Até algumas, eu ouvi esses dias, eles estão chamando de Blue COP, inclusive saiu um relatório novo do IPCC falando de vários riscos, né, como a acidificação dos oceanos, né, devido às mudanças climáticas, mas também esse risco das cidades costeiras de elevação do nível do mar. E você falou em termos econômicos, por exemplo, é incrível, porque às vezes a gente tira um manguezal ou tira um ecossistema super importante para a contenção, né, uma duna, e daqui a pouco a gente está com intervenções de engenharia que custam muito dinheiro. As nossas praias de pedra custam muito dinheiro, além desse investimento direto, muitas vezes de recurso público. Isso afeta outras atividades econômicas, como o próprio turismo. Né? E então a gente acaba que esse planejamento, né? Eu fiz essa provocação, por que a gente precisa de planejamento? Olha, a gente tem crise, a gente tem disputa pelo espaço costeiro e marinho, e a gente precisa fazer com que esse tipo de planejamento aconteça e saia do papel. O Brasil hoje está dando um passo importante com o projeto de lei 6969 de 2013, que trata da política nacional de conservação e uso sustentável do bioma marinho, e aí, né, você trouxe essa ideia de integração não só da zona costeira, mas das outras áreas do oceano, e um dos principais instrumentos é o planejamento espacial marinho. Sim. Mas, Marinês, você estava falando também da importância, né, da zona costeira, desses serviços que a zona costeira fornece para as pessoas, comentou do turismo, comentou sobre o valor cultural, sobre a economia que se dá na zona costeira, que gera empregos, gera renda, gera benefícios sociais, né? O Laboratório de Gestão Costeira, até eu quero de público aqui agradecer esse incentivo, que em 2008, durante o Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro aqui em Florianópolis, nós fizemos uma parceria, Instituto Aprender Ecologia, Instituto Ecosurf e o Laboratório de Gestão Costeira, que abriu para a gente esse espaço durante o Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro para a gente discutir reservas de surf. E como a gente tem hoje um programa brasileiro, a gente está desenvolvendo um programa brasileiro para a implementação de reservas de surf, eu gostaria de te perguntar, dentro deste contexto da gestão costeira, como você vê, qual a relevância dessas reservas de surf? A gente está falando de um esporte, a gente está falando de atividade cultural, inclusive tem gente que tem relação espiritual com as ondas, etc., com um valor econômico enorme. A gente teve agora há pouco um estudo na Guarda do Embaú, né, sobre o valor da onda, o que ela traz de benefício para a comunidade. Gostaria do seu depoimento a respeito desse tema. Eu sou uma entusiasta das reservas de surf, justamente por ser uma atividade tão importante como você colocou, e por ser um instrumento a mais de gestão desse espaço com um objetivo, não é nenhum objetivo, mas com atores ou com pessoas que se beneficiam, que trabalham nessa área, muito dispostos a fazer com que essas áreas que são consideradas reservas de surf tenham essa qualidade ambiental, social e econômica. Então você tem, naquele espaço, naquele ambiente, você vai ter esforços redobrados para que esse planejamento de gestão aconteça de maneira mais satisfatória. Um pouco um paralelo, um pouco com as unidades de conservação que fazem um papel muito importante de planejamento e ordenamento do espaço costeiro e marinho, né? Agora temos as grandes áreas de conservação no meio marinho, e a reserva de surf eu acho que vem somar a isso com essa iniciativa de preservar a
a onda, né? Preservar o ambiente onde se gera aquela atividade, não só o mar, mas também o entorno, e levar essa comunidade, essas pessoas e esse setor econômico a realmente trabalhar em prol dessa conservação dessa área. Então, quanto mais instrumentos a gente tiver que realmente movimenta as pessoas e que realmente, de novo, eu acho que nenhuma gestão, nenhum planejamento pode vir a ser levado a cabo, nenhuma gestão pode acontecer se a gente não tiver envolvimento das pessoas que participam desse ambiente. E a reserva de surf faz isso, faz com que as pessoas se envolvam na gestão daquele espaço. Então, eu vejo que sou realmente uma entusiasta das reservas de surf no mundo e agora no Brasil. E a gente está trabalhando para isso. A gente, inclusive, trouxe aqui no último programa o Nick Strong, que é uma das pessoas que coordena esse programa no mundo, e ele nos falou um pouco aqui sobre esse conceito de ecossistema de surf. Né, que é essa questão da integração dos meios físicos, do meio natural, fauna, flora, com a formação da onda e aquela comunidade. Sim. Então a gente pensa que, além desses instrumentos diretos e indiretos de gestão costeira, a gente pode ter aí instrumentos voluntários, como é o programa de reservas de surf e também o programa Bandeira Azul, que é um desses instrumentos que pega a parte da praia, né, Marinês? Que envolve as pessoas. Que envolve as pessoas, que você trouxe aqui para o Brasil. Você pode fazer um pouco de um balanço, falar um pouco rapidamente, que a gente já está indo para o final, sobre o programa Bandeira Azul no Brasil? Então, o programa Bandeira Azul tem esse espírito de envolver a comunidade em melhorar e manter a qualidade ambiental e social de praias turísticas. Ele foi trazido para o Brasil em 2006, começou as primeiras praias piloto. Hoje em dia a coordenação do programa sempre foi do Instituto Ambientes e Rede, mas a Leana Bernardi é a pessoa que coordena o programa hoje em dia. E ele está crescendo passos devagarinho no Brasil, porque no Brasil a gente não está acostumado com essa gestão mais efetiva, mais local, em que as pessoas se envolvem, mas a gente vê a diferença nesses lugares, tanto praias quanto marinas. O programa Bandeira Azul ele também trabalha com marinas desportivas, que realmente acontece uma mudança das pessoas que estão ali, que querem que aquele espaço continue um espaço com uma qualidade, e no caso das praias, uma qualidade turística, tanto para os turistas quanto para os moradores locais. É outro programa que eu também tenho bastante entusiasmo de falar dele, e acho que é uma grande conquista para o Brasil a gente poder ir desenvolvendo esse programa, o programa Bandeira Azul e as reservas de surf, pouco a pouco, né, Mauro? A gente ainda tem vários problemas nas nossas praias, a gente ainda tem muito lixo, a gente ainda tem vendedores que não estão credenciados para estar ali. Hoje temos óleo no mar, em especial no Nordeste, hoje já chegou no Sudeste, óleo no mar, que é só demonstrando aí como o mar não conhece fronteiras, né? A globalização do impacto e como a gente necessita realmente desse ordenamento, dessa conversa entre as diferentes atividades, porque um derramamento acidental ou proposital, ou a gente não sabe, ainda não está definido exatamente o que causou, mas de qualquer maneira um derramamento desses de óleo que acabou por atingir várias outras atividades como o turismo e a pesca em todo o Nordeste, considerados os maiores impactos, eu acho, ambientais da zona costeira brasileira. Realmente assim, é um estado muito crítico que as nossas praias hoje no Brasil estão vivendo, e a gente tem, a gente falou tanto de instrumentos aqui, a gente tem o plano de contingência que poderia ter sido colocado em prática, poderia ter, né, a gente tem estudos, né, tem as cartas já mostrando a questão das correntes. Nos parece aí, na verdade, não só parece, como a olhos nus a gente vê que faltou aí realmente uma capacidade, aí nesse caso sim, faltou capacidade, faltou compreensão do poder público, porque a sociedade civil ela fez sua parte, ela está lá presente, ela está dentro das suas possibilidades agindo, mas realmente no Brasil o poder público nesse momento não atuou utilizando os instrumentos que lhe cabem
para fazer essa gestão efetiva. Eu gosto muito de fazer alguns paralelos. Eu não posso esquecer do nome daquele filme Aperta os Cintos, o Piloto Sumiu. Quando eu vejo algumas questões assim aparecendo, e essa do óleo foi Aperta os Cintos. A gente naquele se sente momento, realmente o poder sem público norte, né? Sumiu. E a gente precisava de uma resposta, né? E eu espero que sirva de lição e que a gente agora passe a ter, ou recomece, né? Porque a gente tem esses instrumentos, a gente tem mecanismos para fazer. É claro, foi um desastre de proporções antes não conhecidas no Brasil, mas a gente precisa ter ações mais rápidas nessas questões ambientais no Brasil, porque esse é o nosso maior tesouro. Marinês, aproveitando essa linha, a gente está indo para o final do nosso programa. Gostaria de tuas considerações finais. Bom, assim como entusiasta da reserva de surf, do programa Bandeira Azul, eu sou da gestão costeira também. Eu realmente acredito que com um bom planejamento e um bom ordenamento, a gente tratar a nossa área costeira e marinha com um carinho que merece, né? Até por todo o bem-estar que traz para a nossa sociedade, por todas as divisas e a questão econômica para o nosso país em termos de empregos diretos e indiretos e todos os setores que atuam na área. Eu acho que merece a gente dar uma atenção muito grande para a zona costeira e marinha, ser bastante sérios nesse planejamento, né? Eu costumo dizer que a gente não pode planejar uma cidade costeira que sofre, como a gente falou, dos efeitos dessa crise climática, como se estivesse planejando uma cidade no interior do estado, né? E muitas vezes isso é o que acontece, e realmente fazer esses instrumentos funcionarem, trazerem para a sociedade o benefício que pode ser trazido. E aí a gente precisa do poder público atuante, a gente precisa não só federal, a gente precisa dos estados, a gente precisa dos municípios e a gente precisa da sociedade cobrando que isso seja feito e se envolvendo nas ações também. Não adianta você cobrar, né? A gente precisa se envolver, a gente precisa estar lá nas comissões, nas discussões e cada um fazendo a nossa parte. Eu costumo comparar a gestão costeira com uma orquestra. Então todos os instrumentos, cada um de nós toca um instrumento, cada um de nós é responsável por uma parte e a gente tem que tocar a mesma música para sair uma coisa bastante harmoniosa e melodiosa. Então, Marinês, muito obrigado pela tua presença aqui. O programa Ecologia e Política em Debate volta na semana que vem. Muito obrigado.